1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Olha aqui para mim rapidinho, uma observação. Eu não quero fazer a pregação para ninguém sair daqui emocionado, chorando. Eu não consigo mais inclinar meu coração para isso não. Por quê? Porque eu vejo que nesse tempo que eu estou na igreja, eu vejo sim, é bom quando a gente se emociona. Deus me emociona ainda. Mas precisa haver uma mudança e precisa haver entendimento. Eu fico muito feliz quando eu estou com os meus amigos assim, e eu tenho tido várias experiências assim, por exemplo, eu ando sempre com o Henrique, com os meninos aqui, e eles estão sempre lembrando das coisas que eu falei para eles. Então isso para mim é a maior alegria, quando eles... a gente estava aqui arrumando na sexta-feira as coisas para vocês, colocando os ventiladores no lugar, tudo bonitinho. E tudo que eu falava, eles, cultura da honra, isso aí, hein? Isso aí é a cultura, ou seja, já está ficando. Então para mim é isso que vale, porque é isso que muda a nossa vida. E eu vim falar sobre esperança, e vim dizer uma coisa que eu falei na minha casa com a Gabi, com a Rafa. Na hora que eu falei, elas ficaram assustadas, mas eu já quero falar para vocês. Olha aqui para mim. Nós estamos pregando um evangelho incompleto. Nós estamos ouvindo um evangelho incompleto. Eu cheguei a essa conclusão quando estava preparando essa pregação. Mas queria que vocês lessem comigo a palavra de Deus. Vamos lá? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois apareceu aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Palavras do Senhor. Sabe quem está escrevendo isso aqui? O apóstolo Paulo. E antes da gente começar a pregação, eu queria orar e pedir ao Senhor que neste momento nos dê um entendimento, que ninguém saia daqui emocionado, uma emoção que nos faz mudar. Mas eu peço ao Senhor neste momento que Ele traga para nós entendimento da palavra, e que a palavra saia com você, e que você lembre dela depois, e lembre depois, e lembre depois, e que seja capaz de transformar as nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, derrama sobre essa igreja neste momento o entendimento da Tua palavra, e que eles possam sair daqui, nós possamos sair daqui cheios de esperança, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Igreja, qual o dia mais importante para um cristão católico? Vamos lá. O dia mais importante, o domingo. Por que é o domingo? Católico, poxa vida, eu vou destravar sua boca. Você precisa começar a ser valente, você é muito bunda mole. Dia do Senhor, por que dia do Senhor? Jesus não era judeu? Era no judeu ou não era? E o judeu celebrava o domingo? Celebrava o quê? O sábado, que era o dia do Senhor, não era? E por que a gente foi para o domingo? O que aconteceu no domingo? Ele ressuscitou. Ou seja, a ressurreição dele foi o dia que a esperança voltou a viver. Porque a esperança tinha morrido. A esperança não é uma pessoa? E essa esperança não tinha morrido? E aí ele ressuscitou ao terceiro, e naquele dia quem voltou a viver? A esperança. Por isso o dia mais importante para nós católicos é a Páscoa.
E como que a Páscoa foi inaugurada? Como aconteceu a primeira Páscoa antes de Jesus? Porque antes de Jesus já havia a Páscoa, não havia? Sim ou não? Como que isso aconteceu? No Antigo Testamento, lá ainda com o povo de Israel, ainda com Moisés, o que aconteceu? O faraó não queria libertar o povo do Egito, não foi isso? Não queria libertar, não queria libertar. E Moisés pedia e o faraó não deixava. Moisés pedia e o faraó não deixava. O que Deus fez? Derrubou a sua mão sobre Israel, sobre o Egito, desculpa, sobre o Egito, porque ele queria libertar o povo de Israel, que estava escravizado lá. E Deus começou a mandar o que para o mundo naquele momento, igreja? Pragas. Foram uma praga atrás da outra, não foi? Gafanhoto, o que mais que foi? A água virou sangue, não foi? O que mais? Eu não lembro de todas. Hã? Chuva de quê? Isso, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa que a Covid agora não me deixa lembrar. Mas aconteceu algo específico. Qual foi a última praga que Deus mandou? Vocês lembram? O anjo da morte. Só que esse anjo ia matar qualquer um. Ia matar quem? Somente o Eu estava ferrado. Eu sou o primogênito dos meus pais. Quem mais é primogênito aqui? Levanta a mão. Vocês estavam tudo ferrados. Porque o anjo da morte veio para matar o primogênito. Mas antes disso, qual foi a ordem que Deus deu? Olha, peguem um cordeiro, sem mancha, puro, matem esse cordeiro, peguem o sangue dele. Ele falou com o seu povo, falou com Israel: pega esse sangue do cordeiro e faz o que com esse sangue? Marca as portas, porque quando o anjo da morte vier, ele vai fazer o quê? Vai passar direto. O anjo da morte vai passar direto. Então aquela noite foi chamada a noite da Páscoa. Foi a primeira Páscoa que aconteceu. Então quando o anjo da morte veio, ele passava nas portas. Todas as portas que não tinham aquela marca do sangue do cordeiro, o anjo entrava e assassinava o primogênito. Mas as portas que estavam marcadas, não entrava o anjo da morte. O povo era protegido. Essa foi a primeira Páscoa. E isso aponta, essa história aponta direto para a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Sobre a esperança. Pois Jesus venceu a morte. Ele derrotou a morte e com isso ele nos liberta do pecado. Agora pergunto à igreja aqui presente: como que Jesus venceu a morte? Como que ele venceu? Como ele venceu? Simples. Mais simples do que você imagina. Ele venceu a morte porque ele ressuscitou. Não é óbvio? Não é tão simples. Ele só venceu a morte porque ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele nos traz uma nova esperança, que não é mais o fim. Não é o fim para você, não é o fim para mim. Eu quero que você entenda a loucura desse dia. Ele estava morto. Todos que gostavam dele, todos que esperavam dele, estavam tristes, estavam derrotados, porque ele estava morto. E ali tinha acabado as esperanças. Mas aí Jesus aparece, como na leitura que eu li aqui, ele aparece com um corpo glorioso diante dos discípulos. E ali onde os discípulos estava muitas vezes como está o seu coração, como está a sua vida. Os discípulos estavam ali todos aglomerados com medo, com angústia, com desespero. E aí aparece
no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da dificuldade, da angústia, do medo de ter perdido alguém que amava, simplesmente Jesus tinha morrido e tinha deixado todo mundo ali, ó, a ver navios. Era o sentimento que estava no coração de todos que estavam ali, os amigos dele. E aí de repente, olha para mim aqui, de repente, no meio daquela angústia, daquela dor, daquela solidão, daquele desespero, eis que entra alguém e diz: a paz esteja convosco. Quem era esse que entra nessa sala e diz: a paz esteja convosco? Quem era? Jesus, igreja. E eu quero olhar para você que está aqui hoje, você que está triste, angustiado, você que está desesperado com alguma situação, você que está, sabe, sem saber o que fazer, com a sua vida torta. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus mandou te dizer, Ele quer entrar na sua vida, na sua casa hoje, dizer: a paz esteja convosco. Sabe o que quer dizer isso? Acabou o seu sofrimento, manda para mim, eu ressuscitei. Não carrega essa dor, não carrega essa angústia, não carrega esse medo. Sabe por quê? Porque Ele quer entrar na sua vida hoje, abrir a porta da sua dificuldade, abrir a porta da sua casa e dizer: a paz esteja convosco. Eu quero que você agora imagine aquele dia que você estava desesperado no quarto, triste, angustiado, sem saber o que fazer. Imagina a cena, você ali sozinha, triste, sabe, com muita dor no coração, pensando em desistir, chorando. Imagina a cena, Jesus entrando na sua casa, abrindo a porta do seu quarto, te dizendo: a paz esteja convosco. O que você ia fazer? Eu ia sair gritando na rua. E quando Jesus entra e fala para os discípulos: a paz esteja convosco, o coração deles se encheu de esperança. E o meu esforço nessa pregação aqui é colocar isso no seu coração, que você saia daqui hoje cheio de esperança. Sabe por quê? Porque a paz está com você. A paz do Senhor está com você. Só que aí os discípulos, quando Jesus entrou e falou: a paz esteja convosco, eles tiveram uma atitude que nós temos que ter. E qual que é essa atitude? Eles saíram cheios do Espírito Santo, saíram cheios de alegria, gritando: nós temos uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Ele ressuscitou, está no meio de nós. Eu quero que você chegue na sua casa hoje, no portão da sua casa. Quem chegar lá, quem estiver na sua casa, do portão, você levanta a mão como profeta e já fala: eu vim dizer que Ele ressuscitou, e a paz esteja convosco. Seu marido não vai entender nada, seu filho vai dizer que você é maluca, mas já falam mesmo, né? Então, pelo menos é com motivo dessa vez. Eu quero pedir para vocês que nós precisamos desenhar o futuro profético das pessoas. Eu não deixo mais uma mãe chegar em mim e dizer: o meu filho não tem mais jeito. Eu falei: isso? Desenha esse futuro para o teu filho, dizendo que ele não tem mais jeito. Pelo contrário, mesmo que esteja dando um trabalho danado para você, mesmo que você não saiba o que fazer, sempre diga isso: você é a minha bênção da sua vida. Hoje eu tenho vontade de esganar você, mas eu sei que um dia eu vou ser honrada pela sua vida. Nós temos que começar a desenhar o futuro profético das pessoas que nós amamos. Mas nós estamos pregando um evangelho incompleto. Muitos estão ouvindo e entendendo o evangelho incompleto. Deve ser por isso que a gente não está mudando a nossa vida. Hoje eu quero que você saia daqui com desafio, e eu quero lançar esse desafio agora. Vamos supor que eu seja um índio, nunca ouvi falar de Jesus, nunca, não conheço nada. Preguem o evangelho para mim agora. Vai lá, estou esperando. Você crê em Jesus? Então fala para mim, por que você crê? Tira a máscara assim e fala alto, meu tio. Morreu por nós. Prega o evangelho para mim, vai lá.
Porque Ele me ama, Ele morreu por nós e Ele me ama. Pregue o evangelho para mim. Vai ficar calado? Ressuscitou, pregue o evangelho. Hã? Eu não entendi. Deu testemunho, o que mais? Prega o evangelho. Fez milagres para mudar de vida. Continua. Nosso Criador. Ok. Vejam só como nós pregamos o evangelho. Agora eu vou dizendo o resumo. Vou fazer um resumo da nossa evangelização. Eu escrevi aqui o resumo do jeito que a gente evangeliza. E toda vez que eu falar assim, algo que você concorda, você fala amém. Então eu vou pregar o evangelho agora como nós costumamos. Cada verdade que eu falar, você fala amém. Pode ser? Jesus nasceu, morreu na cruz para pagar nossos pecados, ressuscitou e agora nós somos livres. Isso é uma boa notícia? Sim ou não? Tudo isso que nós falamos é a verdade, é a boa notícia, é o evangelho, mas ele está incompleto. Não para aí. A parte da boa notícia. O que nós devemos fazer então? O que Jesus veio fazer no meio de nós? Nós precisamos entender qual foi o propósito. Jesus estava no céu, e aí Jesus vem no meio de nós. E para que ele veio, igreja, no meio de nós? Qual foi a função dele? Salvar a humanidade. Ele veio pregar o evangelho, correto? Ele pregou o evangelho, igreja? Pregou? Então tem uma coisa errada. Vocês acabaram de pregar o evangelho. Olha o resumo do evangelho que nós acabamos de falar. Ele nasceu, ele morreu na cruz, ressuscitou, tudo isso, correto? Como que ele pregava o evangelho então? Qual era a boa notícia que ele falava? Porque ele falava, como que ele falava da morte dele? Ele não tinha morrido. Como é que ele falava que ele ressuscitou? Porque ele não tinha ressuscitado. Qual era a boa nova? Qual era a notícia que Jesus pregava? Porque não tinha morte ainda, não tinha cruz ainda, ele não tinha ressuscitado ainda. Qual era o conteúdo do evangelho que Jesus pregava? Qual era a boa notícia que ele pregava? Fiquei pensando isso em casa. Qual o conteúdo do evangelho que ele pregava? Ele ainda não tinha morrido na cruz, gente. Ele ainda não havia pago os pecados. Ele ainda não tinha ressuscitado. O que ele pregava? E eu quero que você entenda hoje o evangelho completo, porque muitos estão entendendo o evangelho incompleto. E antes da gente entender o que é o evangelho completo e incompleto, eu quero primeiro que você entenda o que significa evangelho. Evangelho significa boa notícia. Repete comigo. Evangelho significa boa. E eu quero te ensinar como nasceu esse termo evangelho. Existia um imperador romano chamado Júlio César. O Império Romano, eu não quero que vocês entendam como Roma hoje. O Império Romano, ele tomava conta de toda aquela região. Era tudo que você imagina. Tomava conta de todos os países daquela região. Era um império, o imperador, ele cuidava e mandava em toda a região ali. Era muito grande o território que o Império Romano mandava. E Júlio César, ele era o imperador, mas ele tinha um rival, Marco Antônio. Marco Antônio odiava Júlio César e ele queria o trono, ele queria o império. Só que Júlio César tinha um filho chamado Otávio. E durante muitos anos eles travaram essa guerra. Marco Antônio contra o imperador Júlio César, até que um dia Marco Antônio vai lá e mata o imperador Júlio César, e Marco Antônio toma o Império Romano. Só que o filho do imperador que foi morto era o Otávio. Ele ficou com ódio e jurou vingar a morte do pai e reconquistar o Império Romano. E durante 10 anos, repete comigo, 10 anos, eles começaram a guerrear, Marco Antônio contra Otávio. Marco Antônio durante 10 anos, uma guerra sangrenta para reconquistar o Império Romano. Até que chegou um dia que Otávio, que era o filho de Júlio César, que foi morto, ele consegue matar Marco Antônio.
e ele recupera o Império Romano. Ele recupera o trono que era do pai dele. E quando ele recupera, um dos soldados sai correndo, gente, sai correndo. Quando ele mata Marco Antônio, quando ele mata Marco Antônio, o soldado sai correndo, abandona a guerra, sai correndo, corre durante dias. Aí sim, ele entra na cidade de Roma, e sabe o que ele grita? Evangelium, Evangelium, Evangelium. Ou seja, boa notícia, eu tenho uma boa notícia. Começa a gritar Evangelium, 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 e começa a aglomerar um monte de gente. E ele diz assim: eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual que é a boa notícia? Otávio venceu. Ele recuperou o trono do pai dele. Para aquele povo ali, isso era uma boa notícia. Ou seja, o Evangelho nos obriga a tomar uma decisão. Se você ouve o Evangelho e você não toma uma decisão, é um Evangelho incompleto. Toda vez que você está na missa e você ouve o Evangelho, se você não toma uma decisão, você está perdendo o seu tempo aqui na igreja. Você precisa começar de verdade, gente. Se o padre hoje perguntar aqui, se acabar a primeira leitura e o padre na sequência fizer uma pergunta, ninguém está, vamos ser sinceros? A gente não consegue prestar atenção, porque a gente não consegue entender a palavra de Deus, porque a gente não quer, a gente está rejeitando. E ele sai correndo para dizer a boa notícia que Otávio tinha vencido. Jesus está vindo. Eu não ouvi um amém. Jesus está voltando, igreja. Ele está voltando, igreja. Só que tem um detalhe: ele está voltando, sabe para quê? Para governar todas as coisas. Agora eu quero te perguntar uma coisa: você vai ficar do lado dele ou contra ele? Vou perguntar de novo. Ele está voltando, igreja. Você vai ficar do lado dele ou contra ele? Porque quando ele chegar, todos que estiverem do lado dele governarão com ele, irão governar junto com ele. Agora os que estiverem contra ele, ele diz que ele vai exterminar. Nossa, Jesus extermina? Vai exterminar. Ele diz que todos aqueles que não estiverem com ele serão exterminados, e aqueles que estiverem com ele governarão ao seu lado. E este é o Evangelho completo. Eu vou narrar para você agora o Evangelho completo. Quando chegarem em você e falarem, pregue o Evangelho para mim, você tem que pregar assim, Jesus nasceu, viveu no meio de nós, foi crucificado, morreu na cruz para pagar nossos pecados, ele ressuscitou e agora ele voltará para reinar para sempre. Por isso se arrependam de seus pecados e se tornem submissos às suas leis, porque ele voltará. Esse é o Evangelho completo. O Evangelho completo é esse que te faz mudar a sua vida, que te conta uma notícia, mas te fala do que vai acontecer com aquela notícia. Ele ressuscitou, não ressuscitou, mas agora ele volta para governar. Ele vai voltar para governar a igreja. O Evangelho não parou na ressurreição. Muitos de nós paramos na ressurreição, mas não para ali. O Evangelho completo é esse. Ele ressuscitou, gente, mas ele voltará para governar a humanidade. E aqueles que não estiverem com ele serão exterminados. Veja agora como termina o Evangelho, porque o Evangelho termina. Abra sua Bíblia em Mateus 28, no versículo 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Este é o evangelho completo. Ele voltará e sentará no trono para sempre. A boa notícia consiste em falar de algo que aconteceu, apontando para o que vai acontecer. Eu me recordo, para você entender, para ilustrar. Você conhece gente que gosta de dar má notícia? Você conhece gente que gosta de dar má notícia? Eu tenho um amigo meu, ele mora aqui na rua de baixo. O pai dele morreu, teve um infarto. A mãe não estava em casa. Naquela época que não tinha telefone, ninguém tinha celular. E aí o pai dele morreu, teve um infarto. Quando a mãe chegou, coitada, nem sabia. Ela estava vindo lá embaixo na rua. Quando ele apontou, que ele viu a mãe dele, cara, ele era criança. Ele foi correndo e falou: mãe, o pai morreu. E todo mundo ficou chocado. Ele não tinha noção do que ele estava falando, mas ele queria dar a notícia primeiro. E por que essa notícia é boa? Ela é boa, essa notícia? Você entende agora o que eu estou querendo dizer? Que o evangelho está completo? O pai morreu. Qual que é o significado do boa notícia? No sentido que o pai morreu. E qual que é a dor agora? Que nunca mais eu vou vê-lo. Tem que ter um porquê. Não para ali. O evangelho tem que trazer alegria, porque ele ressuscitou, ok. Mas sabe o que tem que trazer alegria para nós? É que ele voltará e ele governará toda a terra. Essa é a boa notícia. É isso que nos traz esperança. Sabe quanto tempo demorou? Agora presta atenção no que eu vou dizer. Otávio venceu a guerra. Ele retomou o Império Romano. Sabe quanto tempo demorou entre o dia que ele venceu a guerra até ele voltar e sentar no trono? Demorou 2 anos para ele voltar. Pergunte por quê. Mais forte. Guarda isso que eu vou dizer. A resposta vai mudar a sua vida. Porque Marco Antônio governou muito tempo depois de Júlio César. E ali ele colocou os costumes dele, colocou as regras dele. O povo estava viciado já, não estava no jeito que ele estava governando. Quando o filho dele, quando Otávio vence, ele dá 2 anos para o povo, para ele voltar. Sabe por quê? Porque ele deu 2 anos para o seguinte: olha, eu estou voltando, eu recuperei Roma, e eu dou 2 anos para vocês mudarem de vida e se converterem ao meu jeito de governar. Tem uma semelhança aí? Jesus não ressuscitou? Ressuscitou? E cadê ele agora? Está no? Mas ele fez uma promessa. Qual foi? Que ele voltar entre a morte e a volta dele. Se ele voltasse hoje, quantos anos demorou? 2021 anos, 22 anos. Por que ele fez isso? Para falar para você: olha, eu vou voltar, e estou dando esse tempo para vocês mudarem a vida de vocês. Porque quando eu voltar, aqueles que não tiverem mudado a vida não vão reinar comigo. Eu estou dando um período para vocês mudarem, se arrependerem, converterem o vosso coração. Mas vocês estão brincando com a minha palavra, não estão se convertendo, não estão mudando a vida de vocês. Então tomem cuidado, eu vou voltar. E quando eu voltar, só vai reinar comigo quem estiver vivendo as minhas leis, as minhas regras. E eu não abro exceção. Eu não sou o Sidney. Quem abre exceção é o Sidney. Eu não abro. Eu dei para vocês 2022 anos e vocês não se converteram. Esse tempo, nossa, está demorando. Não é que está demorando, é que nós não estamos nos preparando para a vinda. Nós paramos na ressurreição e estamos vivendo esse período com irresponsabilidade. Parece que a gente acha que ele mente, esquecemos da promessa que ele voltará. E pode ser hoje. Por isso nós precisamos nos converter e viver a verdade, viver o evangelho. Porque senão nós ficaremos para trás. Jesus está dando um tempo para você se converter.
O Evangelho fala de santidade, igreja? Sim ou não? Fala de moralidade? Fala de renúncia? Mas não é um conselho. O Evangelho não é um conselho. O Evangelho é uma boa notícia. E sabe qual é a boa notícia? Ele venceu e ressuscitou a morte, e Ele voltará para governar. Esta é a boa notícia de hoje. Portanto, nós precisamos mudar a nossa vida. Portanto, nós precisamos de arrependimento. Você crê na história que eu acabei de contar? Você crê que tudo isso é verdade? Você crê na promessa que Ele fez? Então hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa mudar de vida. Você precisa mudar a sua história. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1. Só o versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, do qual vocês receberam e estão firmes. Irmãos, quero lembrar-lhes a boa notícia que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que lhes preguei. Caso contrário, não têm crido em vão. Vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele voltará. Tá bom. Ele voltará. Agora eu queria que você olhasse para a pessoa do lado e perguntasse assim: irmão, ele voltará? Fala assim para ele: ele está voltando. Agora olha bem nos olhos e fala: o que muda na sua vida por causa disso? Agora aponta para o irmão e fala assim: ó, o Sidney vai te dizer o que tem que mudar. Primeiro, o que muda em nossas vidas com essa boa notícia? Primeiro, nós precisamos passar a viver o reino de Deus. Mateus 6 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Quem entende isso não passa mais a vida vivendo a vida de qualquer jeito. Quando eu sei que Ele voltará, eu entendo que há salvação para mim e para todos. Então o primeiro passo que você precisa entender que vai mudar a sua vida é que você precisa passar a viver o reino de Deus. Você precisa passar para o lado de Jesus. Quem vai passar para o lado de Jesus, diga eu. Mas não é eu, é nós. Olha que bonito. Eu peguei aqui o que Paulo, o apóstolo Paulo, o povo estava em pecado. Vocês têm uma sorte, gente, de ter o apóstolo Paulo, porque o povo estava em pecado, e aí Deus começou a se enfurecer. Olha o que o apóstolo Paulo fala: portanto, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E olha o que Moisés vai ensinar. Ele diz assim: Deus, agora portanto eu rogo a tua misericórdia, para que o Senhor perdoe os pecados deles, caso contrário, risca o meu nome do teu livro. O que tem a ver? Simples. Imagina que você está ali sozinho na capela e de repente você abre o olho e tem um anjo. E ele olha para você e fala: Lavínia, eu vim te buscar. Se é eu, bora. Ou o anjo chega e fala assim: Sidney, ó, faz silêncio, eu vim buscar só você. Essa galera aí toda vai ficar para trás, viu? Se sou eu, bora, vamos, deixa eles aí, vamos. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele falou: não, eu prefiro ser amaldiçoado por ti, Senhor, se só eu for. Sabe o que Moisés fez? Quando Deus queria riscar o nome do povo, falou: não, se o Senhor não levar todo mundo, risca o meu nome, eu também não quero. O que eles estão nos ensinando aqui? Que não sou eu. Não sou eu, é quem? Eu não quero ser salvo.
Eu quero que todos sejam salvos. Repete comigo isso. Eu não quero ser salvo. Eu quero que todos sejam salvos. Eu não quero bênção para mim. Eu quero bênção para todos. Eu não quero a tua presença só para mim. Eu quero para todos. Alguém aqui já errou? Eu já fiz isso. Achou que estava colocando açúcar e colocou sal? É horrível. Já experimentou colocar sal num copo e tomar assim? É horrível, não é? Mas já experimentou jogar um pouco de sal num rio? Vai ficar ruim? Mas não é sal na água? Mas é muita água, não é? E pouco sal. E num copo é o quê? É muito sal para pouca água. Se você decide viver só por você, tudo fica pesado. Agora, se você decide viver por todos, vai ficar muito mais leve. Esse é o convite de Jesus para nós. Ele quer dizer para você assim, ó, para de querer conduzir sua vida sozinho, pô. Vai ficar pesado mesmo. Não é isso que Jesus quer para nós. Segundo passo para você conseguir saber o que vai mudar na sua vida com essa boa notícia, que nós temos que viver em santidade e submissão à palavra de Deus. Tem mulher aqui? Tá fraco. Tem mulher aqui? Quando a gente lê a palavra de Deus em Efésios, fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. As meninas já lembraram do que eu falei, né, no TLC? Dá uma raiva, não dá? Como assim? Gente, deixa eu contar uma fofoca aqui rapidinho. Fofoca de igreja. Ele não está aqui não, né, o Pedro? Quem está no TLC lembra do Pedro? Não lembra na hora que eu fiz essa palestra? Ele estava com a mulher dele no TLC, gente. Aí eu falei, vamos falar agora da mulher submissa. Quem é casado? Tadinho levantou a mão assim. Eu? Quem é que a mulher está aqui? Ele, minha mulher está aqui. Então levanta, vai lá e fala assim para ela, que ela tem que ser submissa a você. O sangue desceu na hora assim, ó. Eu, vamos, irmão. Ele, ou não. Quem lembra dessa cena? Aí ele foi, porque eu insisti, ele foi, ele é magrinho, gente. A mulher estava sentada. Aí ele foi assim, falei, vai Pedro, fala para ela que a mulher tem que ser submissa. Aí ele olhava para mim assim, né? Fala Pedro, ó, tem que ser submissa. Na hora que ele falou, a mulher deu um tapa assim, pá! Vocês lembram dessa cena? E ele ficou desesperado. Traumatizou? Ele é seu pai? Nossa! Ele apanhou depois, não foi? Ficou desesperado. Porque ele não tinha coragem de falar para a mulher dele que ela era submissa a ele. E era nítido que ela não era. E que mulher aceita ser submissa, mas o apóstolo fala: mulheres sejam submissas em... Aí para terminar ainda fala assim, ó: mulheres sejam submissas em tudo aos seus maridos. Tem algum marido aqui presente? Que a mulher está aqui? Dá uma viradinha para ela bem no olho assim e fala: você é crente? Não, o marido fala para a mulher: você é crente? Você crê em Deus? Para você não apanhar, então não precisa falar mais nada, né? Que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, amém? E se ela não for, ela está desrespeitando a quem? A Deus. E a mulherada fica nervosa. Mas Jesus continua: e maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, quer dizer, Cristo bateu na igreja, traiu a igreja, ofendeu a igreja,
Comparou a igreja? Não. Ele amou, protegeu, cuidou, zelou. Então olha como a palavra de Deus é libertadora. Ele fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. E maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo amou a igreja, protegeu a igreja, zelou a igreja, exaltou a igreja. Que mulher não quer ser submissa a um homem que a proteja, que a ama, que a exalta, que a põe em pé, que fala que ela é tudo para ele? Até eu que não sou mulher quero ser. Sabe o que eu estou falando isso? Para você entender o que é o evangelho, o que é a boa notícia. É isso. Abre os nossos olhos. A mulher tem que ser submissa no mesmo jeito que ela é amada. Se ela é muito amada, ela tem que ser muito submissa. Se ela é pouco amada, pouco submissa. O evangelho nos liberta, não escraviza ninguém, porque o evangelho é uma boa notícia, e nós precisamos viver em santidade. Essa boa notícia me obriga, me chama a viver em santidade, porque eu sei que Ele voltará, e Ele é santo. Então se eu quiser governar junto com Ele, se eu quiser fazer parte do time dEle, eu preciso me santificar. Terceiro ponto dessa boa notícia, o que muda na minha vida com essa boa notícia? Terceiro ponto, eu preciso ter um relacionamento íntimo. Eu preciso ser amigo desse Jesus que vai voltar. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso me submeter à vontade dEle. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, porque Ele que está oculto ouvirá a vossa oração. Ele está falando de relacionamento. Tem gente que não tem relacionamento com Deus, não reza, não se confessa, não vai à missa. O que você quer fazer no céu então, meu irmão? O céu é isso, cara. Você está achando que o céu é o que? É um play center? O pessoal que é de 80, o pessoal de 2000 nem sabe o que eu estou falando, né? Tá, tipo o Hop Harry. O pessoal, tá. Porque eu fui tentar explicar para minha filha o que era um videocassete, até hoje eu não consegui. Não consegui. Eu sentei, tá. Filha, é assim, você botava uma fita, aí você assistia, dava o play, aí você assistia. Ela: pai, mas o YouTube não faz isso? Faz agora, filha. Tá bom, o Netflix faz a mesma coisa. Vocês tinham um aparelho para fazer isso? É. E quando a pessoa ia chegar tarde para assistir a novela, ela gravava ainda. Quem gravou a novela aqui? Para assistir depois, olha aí, ó. Tá entregando a idade, viu, gente? O evangelho é a boa notícia. Quando o soldado sai correndo lá, ele começa a gritar: evangelho, evangelho, ou seja, ele está voltando, e quem quiser viver em Cristo vai ter que mudar de vida, se arrepender dos pecados. E eu vim dizer hoje para você da boa notícia, e que nós estamos pregando, ouvindo e acreditando no evangelho incompleto que parou na ressurreição. Mas não, a boa notícia que eu vim trazer para vocês hoje é que o evangelho ainda continua, porque diz: olha, Ele morreu, ressuscitou, sabe para quê? Para Ele governar. Ele vai voltar e vai governar. Se você estiver com a vida torta, viver longe dEle, não tiver comunhão com Ele, espiritualidade com Ele, infelizmente você vai ficar para trás. Se você não colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, você vai ficar para trás. Mas o que essa pregação tem a ver com o tema? Simples. Eu quis trazer a boa notícia para encher o teu coração de esperança. Porque se Ele vai voltar, gente, por que tanto medo? Por que tanta angústia? Por que a gente está passando tanto perrengue? Acreditando que Ele voltará e Ele governará para sempre. Essa é a boa notícia. Só que toda boa notícia causa em nós o quê? Decisão. Então agora nós vamos entrar no último momento do nosso retiro. Eu quero pedir para os meninos tirarem aqui para mim, por favor. Nós vamos viver agora um momento de decisão. Antes de tirar aqui, eu quero pedir para vocês.
Quantos estão nessa igreja hoje que precisam tomar uma decisão na vida, de verdade? Levanta a mão. Espera aí, só um minutinho. Por causa pode ficar aqui, pode ficar aqui. Quantos precisam tomar uma decisão de verdade? Eu estava ali pensando, enquanto a Fátima pregava, o que eu vou fazer nessa quaresma? Eu vou de novo ficar nessa gracinha de não comer chocolate, de não sei o que, vou ficar de novo nessa gracinha? Qual a decisão que você vai tomar? Eu não vou fazer quaresma nessas coisas não. Quer dizer, só aquela que a igreja diz, na quarta e na sexta. Vou não. Eu preciso mudar a minha vida. Tomei decisões seríssimas ali. Seríssimas. Sabe por quê? Por causa da boa notícia. Eu preciso mudar a minha vida. Porque senão eu não vou entrar no reino, cara, e eu quero participar do reino. Só que tem uma coisa: o reino sem vocês para mim é incompleto. Porque não é eu, é nós. Eu não vou ser feliz, nem sei se isso existe no céu, infelicidade. Mas se eu entrar e o Wesley não estiver lá, se o Júnior não estiver lá, se o Carlos não estiver lá, para mim é incompleto. E eu quero falar igual o apóstolo Paulo, igual a Moisés: dai-me um coração semelhante ao destes homens. Se tiver só uma vaguinha no céu, e estiver lá eu e o Carlos, Senhor, que eu deixe o Carlos entrar. Qual é a boa notícia? Qual a decisão que você vai tomar hoje na sua vida, porque você ficou sabendo da boa notícia que Ele voltará? Vai continuar na mesma vida? Você não vai sair daqui com uma decisão? Vai chegar agora o tempo quaresmal, tempo de penitência, tempo de mudança de pensamento. Eu vim falar da boa notícia para Jesus, de Jesus para você. Por favor. Pode tirar tudo. Por favor. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos voltar a ter esperança no nosso coração. Eu vou pedir para os meninos encerrarem a transmissão. Você que está em casa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que esse tempo quaresmal para você seja um tempo de santificação, seja um tempo de penitência e de esperança. Mas tem uma boa notícia para você que está em casa: Evangelho, ele viveu, quer dizer, ele nasceu, ele viveu, ele andou sobre as águas, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele voltará e governará sobre nós. Por isso ele exige arrependimento e santidade. Então que Deus te guarde, que Deus te proteja.